Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio do Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje discutiremos as dinâmicas da violência policial e suas implicações para os indivíduos marginalizados no contexto da Cracolândia paulistana. Também iremos comentar sobre as diversas políticas públicas e ações estatais operacionalizadas nessa região. Nossa discussão tem por base o relatório A Cracolândia pelos Usuários, como as pessoas que vivem nas ruas do território percebem as políticas públicas, publicado pelo Centro de Estudos da Metrópole, e outros 2 artigos, Montando a Governança na Cracolândia de São Paulo e A Confiança Despedaçada, Violência Policial e Sobrevivência nas Margens do Estado na Cracolândia de São Paulo. Meu nome é Ana Yuki, eu sou graduanda de Ciências Sociais na FEFELESH USP e sou bolsista do Urbandata desde 2023. Hoje estou ao lado de Jaque. Tudo bem, Jaque? Tudo certo, Ana. Eu também estou aqui compondo a bancada pelo Urbanidades e eu também sou graduanda em Ciências Sociais pela FEFELESH USP e eu estou no meu último semestre do bacharelado. Eu também sou bolsista do Urbandata desde 2023. Fui bolsista FAPESP e agora eu sou bolsista PUB de extensão. E IC, né? As duas. Eu aproveito para lembrar os nossos ouvintes de que o Urbanidades também está nas redes. Então, nosso Instagram é a nossa rede principal, @Urbanidadespodcast. E a gente tem o site do Urbandata Brasil também, que é bem fácil de achar no Google e você pode fazer diversas consultas bibliográficas e acompanhar o que a gente está fazendo como grupo de pesquisa. Hoje estamos recebendo Giordano Magri, doutorando em Administração Pública e Governo pela FGV e pela Universidade de Groningen, na Holanda, e ele também é mestre em Administração Pública e Governo pela FGV. É graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e pesquisador associado do Centro de Estudos da Metrópole. Giordano pesquisa temas ligados aos direitos humanos e à reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas. Tudo certo, Giordano? Tudo certo, Ana, já que para mim é um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o podcast. Como eu estava dizendo um pouco antes da gente começar, me entendi compondo essa comunidade dos estudos urbanos durante o doutorado, mas tenho essa atuação, já fui servidor público, já trabalhei na linha de frente do Estado, então tenho essa relação com o Estado e com políticas públicas voltadas aos direitos humanos e aos direitos de grupos marginalizados já há mais de 10 anos. E aí, quando me debrucei sobre a realidade da Cracolândia, era impossível não entrar nesse campo e pensar a partir dessa chave de também um espaço urbano de disputa. Então, vai ser ótimo trocar com vocês. Perfeito. Muito obrigada, Giordano. É interessante pensar que nem sempre a atenção do Estado focada em uma questão social tem efeitos benéficos. No caso da Cracolândia, a dimensão do problema chama a atenção do poder público, que muitas vezes intervém com medidas violentas de repressão policial. Como foi o processo de poder acessar aqueles que vivem o fluxo cotidianamente? Eu tenho uma relação com a Cracolândia que começa quando eu era trabalhador da linha de frente do Estado. Eu sou advogado de formação, né? Coordenava um serviço de atendimento de denúncias de violação de direitos humanos, que virou a Ouvidoria de Direitos Humanos do município de São Paulo. Trabalhava na prefeitura já com a população em situação de rua ali no pátio do colégio. E aí eu não sou de São Paulo, sempre vivi no centro, mas a Cracolândia era uma realidade muito distante da minha realidade. Quando eu comecei a trabalhar com a população em situação de rua, eu comecei a perceber que era um local de passagem das pessoas, de circulação. Depois, já dentro da Secretaria de Direitos Humanos, acompanhei o programa de Braços Abertos, que aí foi quando eu comecei a ter algum contato com o território, de fato, mas muito mais pensando na política pública do território, porque de fato emergindo ali. E aí, a partir de 2017, com a troca da gestão na Prefeitura de São Paulo, eu fui para a Câmara Municipal e aí comecei a atuar nesse tema, um pouco nesse processo de defesa de direitos ali, naquele território. Todo o desmonte da política de braços abertos que aconteceu e as intervenções urbanas que passaram ali. E aí eu fui me inserindo cada dia mais no território, um pouco com essa figura de advogado, depois de assessor parlamentar. Em 2019 eu mudo para o território, morava um pouco menos de 1 quilômetro do fluxo, então aí essa começou a ser um pouco a minha rotina, a minha realidade, tanto de atuação profissional, mas também, querendo ou não, era um pouco a minha vizinhança. E aí, já atuando mais diretamente ali no território, eu comecei em 2021 a fazer, de fato, a minha etnografia lá. E aí, já acessando e entrando em contato com essas pessoas a partir dessa história de trabalho e de atuação que eu já tinha ali. Isso me facilitou, de fato, acessar. Tem algumas figuras, alguns interlocutores que acabam sendo estratégicos, né? Que é a pessoa que vai construindo esse laço de confiança que faz você, de fato, conseguir acessar as pessoas, a realidade do fluxo. E aí, enfim, iniciei minha pesquisa, fui para a Holanda como parte do estágio doutoral, mas do doutorado mesmo, porque é vinculado à Universidade da Holanda a minha pesquisa também. E aí, quando eu volto atuando um pouco num projeto
social que tinha ali para compor um pouco mais uma nova perspectiva. Então eu digo na tese que eu fiz uma pesquisa multissituada, que primeiro eu olhei para a Cracolândia por dentro do estado, depois eu vou olhar para a Cracolândia a partir da realidade e da rotina das pessoas e depois a partir das organizações sociais que se organizam ali para defesa contra a violência, defesa de direitos e acessos a múltiplas necessidades que existem ali. E aí, aos poucos, você vai construindo essa relação, né? Que não é somente uma relação de pesquisa, é uma relação de amizade que vai se desenvolvendo, mas sempre nessa perspectiva muito crítica de também não entrar naquele território, naquele contexto somente como um objeto. Então, acho que um pouco esse meu movimento de ir para a sociedade civil, para o apoio das organizações que atuam ali, também vem um pouco desse processo de usar as redes e o conhecimento que a gente tem, de certa forma, ajudar a transformar essa realidade. O que, para a parte da academia, acaba sendo um ponto de crítica, de uma pesquisa mais engajada politicamente, seria uma pesquisa mais fraca cientificamente, né? E isso não necessariamente é verdade. Especialmente em contextos complexos, a inserção ela é determinante para a qualidade do dado que você vai coletar. Legal, muito interessante sua resposta. Esse é o segundo pesquisador do SEM que a gente recebe aqui, que também foi servidor, trabalhou na prefeitura. A gente recebeu o Samuel para conversar sobre orçamento. Então, para a gente é bastante interessante entender vocês pesquisadores que também convivem com as políticas públicas. E aí, ainda sobre isso, pelo que a gente leu no seu relatório, publicado pelo SEM, os usuários eles não são ouvidos no processo de formulação de políticas públicas, e isso impede que elas sejam de fato responsivas. E a literatura também indica que a maior inclusão dos beneficiários nos processos decisórios do ciclo de políticas públicas aumenta a sua confiança nas instituições, e isso também é um tema que você traz. Então, nesse caso, quais seriam vias interessantes de participação social para sanar um pouco esse descompasso entre as necessidades daqueles que vivem no fluxo e as intervenções que têm sido propostas, aumentando também a relação de confiança entre cidadão e Estado? Eu acho que para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender que quando a gente pensa na Cracolândia, a gente necessariamente precisa pensar que a gente está falando de duas dimensões praticamente distintas do que é a Cracolândia. A Cracolândia é um território demarcado no centro de São Paulo que existe e é caracterizada pela cena de uso que existe ali de substâncias, de pessoas que se reúnem para fazer um uso de substâncias há cerca de 30 anos e que está inserido num território que tem a Santa Efigênia, que é um dos maiores polos de vendas de equipamentos eletrônicos na cidade, diversos equipamentos de cultura, uma estrutura de mobilidade urbana muito importante. Você tem ali o Terminal Princesa Isabel, você tem ali a Estação da Luz. Então, você tem uma região central da cidade caracterizado por diversas atividades e rotinas cotidianas. Então, essa é a dimensão territorial, que é o que a gente pode dizer que é a comunidade, aquele contexto que a gente vive. E tem uma outra dimensão do que é a Cracolândia, que é a mobilização política, o que é a Cracolândia dentro do campo político-institucional. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, no que são os debates sobre a Cracolândia, ou como a Cracolândia aparece na mídia, ou como a Cracolândia acaba sendo mobilizada, às vezes por projetos políticos ou intervenções urbanas, como a gente tem visto agora, ela é uma outra coisa, que faz parte do que é a Cracolândia, da complexidade do que é a Cracolândia, mas a Cracolândia mobilizada numa arena distinta do que acontece no território. Então, não necessariamente tudo que acontece no território, ele dialoga ou ele chega nessa arena, nesse campo político-institucional. E nem tudo que é mobilizado no campo político-institucional, de fato, corresponde ao que acontece no território. E aí, muito do campo político-institucional, ele é construído a partir dessa figura do Noia, entre aspas, que a Taniele Rui, uma antropóloga, hoje professora da Unicamp, trabalhou muito bem, que é esse corpo, essa figura que está dentro do imaginário da nossa cidade como um corpo abjeto, aquele corpo que o outro, né? Aquele outro que a sociedade precisa lidar, excluir, e aí nesse processo acaba lidando e reproduzindo muita violência. E aí, nesse cenário, nesse campo político-institucional que eu estava falando, onde a ação do poder público é decidida sobre a Cracolândia, neste campo
pouco, muitas vezes, a perspectiva e a realidade, a rotina dessas pessoas não é levada em conta na política. Então, por que eu faço esse disclaimer, essa introdução? Porque não é só uma questão de vontade política de ir lá ao poder público e ouvir as pessoas que estão no fluxo, é de fato de entender que elas são agentes responsáveis pelas suas vidas e agentes possíveis de tomar decisão sobre como sobreviver, como lidar com a cidade e as tensões que são colocadas, porque quando a gente fala de Cracolândia e de pesquisas que tentam humanizar a Cracolândia, a gente tende a cair, né, nessa crítica rasa de que a gente romantiza. Nossa, que a Cracolândia é maravilhoso. Não, embora exista uma potência ali dentro, relações, um sentimento de proteção, uma cultura, é um lugar muito difícil de se viver. Essa questão da higiene, a questão da vulnerabilidade, o uso intenso que acaba se reproduzindo ali. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado de não romantizar o que é o fluxo, o que é a Cracolândia, mas, por outro lado, é entender que passam mais por uma vontade política do que propriamente por instrumentos para conseguir fazer com que a perspectiva e a voz dessas pessoas sejam ouvidas. E aí a gente tem visto, só para complementar um pouco, que não tem como, de fato, integrar a perspectiva dessas pessoas em como as políticas ou nas ações do Estado ali no território, porque as ações do Estado no território, e é isso um pouco que eu observei durante esse período da etnografia ali no território, elas têm se voltado para tirar essas pessoas, desterritorializar essas pessoas ali da região. Então, no fim das contas, o objetivo da ação do Estado, sobretudo nesses últimos anos, não é cuidar dessas pessoas. É simplesmente fazer com que essas pessoas não se aglomerem e não deixem com que o centro da cidade de São Paulo tenha essa cena estável de uso que acaba sendo uma marca na discussão da São Paulo nos últimos 30 anos. E aí, como que eles fazem isso? Acho que esse que é o grande fator que eu acho que tem mudado nesses últimos anos, né? Acho que medidas violentas para a Cracolândia já foram tentadas por diversos governos. A gente tem em 2012, na gestão do prefeito Kassab, na época, a Operação Dor e Sofrimento, de fazer as pessoas circularem para ver se elas topavam ser internadas, essa coisa de reproduzir a violência. Essa mesma estratégia de circulação, de violência, de forçar uma internação, ela está sendo implementada agora. Tem sido implementada, sobretudo, a partir de 2022, que houve a desterritorialização, a desafixação do fluxo onde foi nos últimos 20 anos. Então, quando você tem esse processo de dispersão, e esse processo de dispersão e de violência ele não é contestado politicamente, isso se dá por um processo urbano de higienização que está rolando ali, muito maior do que as políticas públicas que são implementadas, mas que fazem com que a ação do Estado no território seja voltada não mais para cuidar dessas pessoas e de fato lidar com as diversas vulnerabilidades que elas têm, mas sim tirá-las dali de alguma forma, especialmente porque agora chega a sede do governo estadual e aí o território precisa estar limpo, porque o núcleo do poder estadual, pensando que inclusive tende a ser a marca física deste governo, é inadmissível com essa figura, com essa imagem do fluxo onde ele está há 30 anos. Bom, eu acho que essa pergunta, ela se relaciona um pouco com o que você comentou agora, que as ações não são feitas voltadas para cuidar dessas pessoas, assim, para retirá-las de lá, né? Mesmo assim, pensando e pegando esse assunto, a sua pesquisa, ela contribui muito para o debate em relação à segurança pública e também de política às drogas. E ela demonstra que essa repressão e a criminalização, elas não estão resolvendo essa questão da vulnerabilidade social. E que, em vez disso, ela está aumentando essa precarização da vida dessas pessoas e estão reforçando os ciclos de violência que elas estão inseridas. E aí, dentro desse cenário, a gente gostaria de saber quais ações e quais reconfigurações poderiam ser feitas nesse local para ter, de fato, uma inclusão e uma melhoria da vida dessa população. A melhor forma de entender o que está acontecendo e quais são as alternativas, de fato, de cuidado para essas pessoas, eu acho que é o contraste. E o contraste ele é importante justamente para entender a perspectiva das políticas públicas integradas no território, porque a gente está muito acostumado
acostumado a falar de território dentro da discussão de políticas públicas, basicamente como contexto. É o local onde a política pública vai ser implementada, ou é o local onde grandes processos urbanos se reproduzem, mas território, do ponto de vista de um espaço físico, e não só esse espaço físico, mas a apropriação humana desse espaço físico, política, econômica, cultural, essa dimensão complexa de território, essa categoria multidimensional de território, ela não é articulada analiticamente dentro das políticas públicas. Então, basicamente, território é onde as políticas públicas são implementadas. Mas quando você vai pensar na história da cidade, né, na história urbana, esse território ali, onde está a Cracolândia, o Campos Elíseos e aquela região, uma região de grandes chácaras da elite cafeeira paulistana, né, naquela época de ouro da produção de café, eles tinham chácaras e mansões ali, que é onde eles poderiam vir da cidade, passavam um tempo. Até o fim do século XIX, especialmente por essa conexão com a estrada de ferro, você tinha uma concentração de uma elite econômica de São Paulo ali. A partir do começo do século XX, essa elite muda para outros bairros, Jardins, Higienópolis, e essa região fica com essa infraestrutura de grandes palacetes, de grandes mansões ali, sem um uso e sem uma reprodução, porque as pessoas não queriam mais morar ali. E aí, nesse momento de saída da elite paulistana para outros bairros, você começa a caracterizar a região como um espaço de acolhimento de populações que vinham de fora de São Paulo. Especialmente também pela estrada de ferro, mas ali entre a década de 60 e 80 você começou a ter o terminal rodoviário da Luz, que era o maior terminal rodoviário do Brasil até construir em Tietê, e aí lá foi fechado porque Tietê foi inaugurado. Então a história do território importa, e este é um território que historicamente acolheu populações marginalizadas ou imigrantes ou vulnerabilizadas que chegavam a São Paulo, e ali tinham uma grande circulação comercial, então oportunidade de trabalho. Por causa da rodoviária você tinha muitas pensões, hotéis, então você tinha uma facilidade dessas pessoas de dormir. Então há uma dinâmica que se constrói ali de acolhimento de populações mais empobrecidas. E aí, quando você vai pensar nas políticas, quando surge a Cracolândia e quando você vai pensar em políticas públicas que começaram a partir de 2005, 2006, mais ou menos políticas públicas voltadas para a cena de uso efetivamente, embora a ação da polícia sempre tenha havido, mas pensando em políticas públicas para lidar ali, o grande marco acaba sendo de braços abertos. Por quê? Porque era uma política que extrapolava essa dicotomia saúde-polícia e ela integrava outros serviços de ofertas de direitos e cuidados para essas pessoas. Mas qual que era o grande diferencial? Não era só porque tinha uma grande articulação intersetorial, tinha cultura, tinha saúde, tinha assistência social, tinha esporte e lazer, tinha a GCM, mais uma GCM. Primeira vez, né, que a gente teve uma inspetoria de direitos humanos dentro da GCM, que era uma inspetoria que era treinada para lidar com a cena de uso, com aquele contexto. Então, o que todas essas políticas articuladas ali querem dizer? Que, de uma certa forma, o foco da política pública ali era o cuidado dessas pessoas, mas um cuidado que não fizesse e obrigasse que essas pessoas rompessem os vínculos de sobrevivência que eles tinham. Então, por isso que você dava o tratamento de saúde ali, você tinha o tratamento da assistência ali, as atividades culturais eram ali, o futebol era ali, porque você tinha, de uma certa forma, a premissa de que essas pessoas eram daquele território e que cuidar dessas pessoas passava por cuidar delas naquele território, porque as relações afetivas de sobrevivência passavam por ali. A partir do momento que você termina a gestão Haddad, de braços abertos é interrompido, você tem o Dória lá, a Cracolândia acabou, né, em 2017, derruba prédio com gente dentro, toda aquela coisa, mas a partir desse momento você começa a implementar o que lá no Kassab em 2012 não foi possível, mas você começa a implementar um processo de intervenção urbana mais contundente ali. Então você tem a remoção de centenas de famílias e você tem a construção de 8 torres, mais o Hospital Pérola Baiton que foi transferido para lá. Então o que muda de 2012 para 2022? 2018, né, que começou de fato a construir os prédios. Mas o que muda nesse lapso se as políticas públicas implementadas ali eram basicamente as mesmas? Porque você tem um processo urbano de limpeza ali do território que faz com que as ações violentas do Estado não sejam mais tão contestadas nesse momento político que a gente está vivendo. Acho que isso tem a ver também com um contexto de avanço da extrema-direita no Brasil, acho que tem outros contextos políticos, mas olhando para o urbano,
é esse processo de higienização. Eu uso higienização e não gentrificação, porque gentrificação leva muito mais para esse lugar da reprodução do capital, né, do interesse econômico. E a higienização é um processo de limpeza urbana, mas ele é um processo de limpeza urbana com esse sentido de limpar mesmo, de higienizar, de tornar limpos, que vem desde a discussão sanitarista do começo do século passado e toda essa discussão. Mas vem um pouco nesse sentido de deixar a cidade limpa, de deixar a cidade bonita, de voltar a embelezar a cidade. Então, por isso que eu uso esse termo higienização. E eu acho que ele é determinante justamente para as políticas, as burocracias, talvez mudaram um pouco entre o de braços abertos e agora. Obviamente, esse processo de higienização, você teve um fechamento de serviço, então você tinha um Atende 2, fechou o Centro Pop agora, você fechou vários serviços de saúde, agora o Hub de Cuidados, que era o Cratode, que era o principal serviço, foi fechado. Então você tem um fechamento de diversos serviços, então não é que as políticas continuam igual, então houve um esvaziamento. O próprio Redenção, que foi o programa pensado para substituir o de braços abertos, ele foi um programa que a evolução no programa era baseada na distância que você tinha no território. Então na etapa 1 você tem que estar a 3 km de distância do território, na etapa 2 a 5, na etapa 3 tem que estar a mais de 10 km no território. Então tem um processo de que a própria política pública, mantendo cuidado de saúde, internação, que são repertórios e ferramentas que já existiam no de braços abertos, mas agora elas são usadas dentro desse contexto e elas vão sendo modificadas para de fato ir induzindo essas pessoas para que elas vão para outras regiões, para que elas saiam dali. Mas isso também não invalida e deslegitima o trabalho dessas burocracias ali, porque muitos desses profissionais de saúde e assistência continuam executando o seu trabalho na melhor forma possível. E a nossa pesquisa mostra muito isso, uma valorização das pessoas que vivem no fluxo muito grande em relação aos profissionais. As pessoas me atendem bem, eles são legais, eu consigo contar, é com eles que eu posso contar e tudo mais. Mas quando eles vão falar sobre o que esses profissionais têm para ofertar, aí eles já entendem que as ofertas elas acabam não sendo adequadas para as necessidades das pessoas, justamente porque agora as ofertas estão muito focadas em internação e em, querendo ou não, deslocar essas pessoas ali daquele território e desmobilizar essa realidade que existe ali. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Apesar da violência e da desconfiança generalizada na região da Cracolândia, em seu artigo você identifica um elemento crucial, a esperança. Baseando-se no conceito de esperança para o Estado, você mostra que mesmo diante da brutalidade policial, muitos moradores ainda acreditam que o Estado pode agir de forma benéfica. Poderia comentar como que foi possível mensurar e compreender esse fenômeno ao longo da pesquisa? Isso foi uma das coisas que eu fui aprendendo. A gente, quando vai olhar internacionalmente, né, estados subdesenvolvidos, quando a gente pensa em países em subdesenvolvimento e tudo mais, a gente vai muito achando, ou tem muito essa ideia rasa de que há uma ausência de Estado. O Estado não chega, o Estado não provê, não acessa direito, não tem direitos básicos. E o que a gente vê é que a ausência de Estado importa, mas o excesso de Estado importa. Se tem um lugar onde o Estado está presente, é naquele território. E aí, as pessoas que vivem naquele território, é uma história de marginalização. Durante muitas entrevistas aparece essa reivindicação das pessoas do tipo, olha, eu queria que nos olhassem como humanos, porque a partir do momento que eles caem na categoria do nóia, é uma categoria tão desumanizada que esse processo de reivindicar a humanidade é um processo que eles têm que viver diretamente, justamente porque é a partir dessa desumanização, dessa imagem, desse estigma
estigma, né, dessa imagem desumanizada deles, que toda essa violência decorre ali. Mas por que essas pessoas continuam ali? Essas pessoas continuam ali porque, no fim das contas, elas acabam tendo uma sobreposição de vínculos, tanto de sobrevivência quanto afetivos, dentro do mesmo território. O que quer dizer? As pessoas estão lá, a gente perguntou, né? Isso é importante dizer também, a pesquisa não é só minha, foi uma pesquisa feita com a Amanda Amparo, que é uma antropóloga aqui da USP, nós fizemos juntos a coleta de dados e a análise e o relatório é feito também com a Gabriela Lota do SEM e o Flávio Eiró. Mas isso a gente mostra, né, essa relação que as pessoas têm com o território, a gente mostra a partir do momento que você vai vendo essa sobreposição de dimensões de sobrevivência. Então, você tem o fluxo, e aí 55% das pessoas atribuem ao crack, a cena de uso está ali, mas quase 40%, acho que era 36%, diz que não estava ali pelo crack exclusivamente. E por que estava ali? Porque ali era mais fácil a sobrevivência, então você tem a cena de uso, mas você tem hotéis onde essas pessoas conseguem pagar uma pernoite barata para não dormir na rua, onde essas pessoas conseguem tomar banho, você tem centros de recebimento de reciclagem. Reciclagem é a principal atividade desenvolvida por essas pessoas. E aí você tem, então, toda essa infraestrutura de sobrevivência, por um lado. Você tem toda essa infraestrutura afetiva e social. Então, o cara que tem um bar na Cracolândia, ele já conhece os usuários. Então, é ali que às vezes ele dá uma água, que a pessoa consegue uma marmita. Lá é o centro de distribuição de comida pelo poder público, mas também por organizações religiosas, por organizações da sociedade civil, porque também essa exposição da Cracolândia, né? Se você tem um projeto social e você quer ser visto fazendo alguma ação social, você vai fazer uma ação social na Cracolândia. Então, acho que tem um pouco essa dimensão de que esse território, até por essa figura e essa dinâmica, acaba atraindo oportunidades para essas pessoas também. Então, você tem essa questão da sobrevivência mínima, você tem essa questão da alimentação, você tem essa questão deles já estarem integrados ali, por mais que os comerciantes não gostem, né? Já está integrado ali na dinâmica daquele território. Muitas pessoas acabam não tendo uma relação muito positiva com a família e com os amigos da onde vem, acaba tendo esse reconhecimento afetivo, esse laço de cuidado ali no território. E isso deveria ser determinante para pensar as políticas públicas, porque aí volta na nossa pergunta anterior, que falava um pouco do que pode oferecer para essas pessoas e como incluir a perspectiva delas, é justamente pensando como, das diversas dimensões, o que o Estado pode fazer para reduzir a vulnerabilidade e as dificuldades que essas pessoas enfrentam, seja para dormir, seja para comer, seja para trabalhar, seja para ter o dinheiro mínimo para usar a sua substância e tudo o que daí decorre. E aí, quando a gente vai pensar na esperança e na confiança do Estado, eu acho que trust e confiança, embora sejam traduções, elas são palavras operacionalizadas de forma distinta nas línguas. Trust, mistrust, distrust, você vai só qualificando essa confiança, né? A gente tem desconfiança, mas tem a falta de confiança, que aí eu acho que já passa, às vezes, um outro sentido. A gente, às vezes, pensa no Estado como um bloco monolítico, né? Como uma coisa una e tal. Mas quando você está numa realidade, aí eu volto no começo da resposta, quando você tem uma interação tão intensa com o Estado, com diferentes burocracias do Estado, não dá mais para você achar que tudo é uma coisa só. Então não existe mais um Estado. Existe o poder público, então tem algumas pessoas que fazem essa ligação concreta entre saúde e prisão, entre saúde e polícia, consegue, às vezes, entender isso articuladamente, mas pensando do ponto de vista da rotina, do cotidiano, são coisas diferentes, que é a saúde, isso, os profissionais são legais, atendem, e o que são as forças de segurança, e a gente vê que, inclusive, há uma diferença entre as forças de segurança. Então, tem forças de segurança que eles gostam, porque é tudo relacional, né? Se tem uma que bate muito, a outra que também é violenta, acaba sendo até positiva, até uma boa força de segurança. Para que a gente consiga entender essa questão, como que emerge esperança nesse contexto, em que você já não confia, que esse Estado te violenta. Eu acho que a esperança, ela nasce, primeiro, como uma força de vida, que enquanto você está no corre, está tendo esperança de que sua vida seja melhor, você continua se movimentando. Acho que não é nem uma explicação, né, muito política, não, mas é uma coisa do tipo, tô vivo e continuo no corre, continuo nas minhas atividades, continuo sobrevivendo.
E aí pensar na esperança mesmo, tem essa dimensão mais vital, impulsiva, né, até, mas tem uma dimensão de entender que o Estado é muitas coisas. E de que o Estado, especialmente num território que já teve o de braços abertos, então muitas pessoas lembravam do de braços abertos. Então eles já entenderam que o Estado podia ser diferente. Então eu acho que essa dimensão do contraste é a melhor forma, porque é isso, assim, a GCM às vezes batia, mas você tinha uma GCM, um corpo de profissionais da linha de guardas que estavam ali na linha de frente, treinados para lidar com essas pessoas, treinados para lidar sem violência. Então, ainda que você tivesse a reprodução da violência, que é estrutural, é brasileira, é como o Estado se organiza, a polícia é isso, é essa ferramenta de tentativa de manutenção da ordem, de controle, especialmente de determinadas populações, vai continuar sendo, mas o Estado não é só isso. E o Estado pode ser diferente. Então, essas pessoas já entenderam que poderia ser diferente, né? Que você tinha futebol ali, que você tinha outros tipos de formas de ações do Estado que não necessariamente eram nessa linha de tirar essas pessoas dali. E aí eu acho que é daí que nasce a esperança. E nasce, eu acho que a esperança, e isso a gente coloca no artigo, que era um pouco tentando conectar com a primeira pergunta, né? Mas era um pouco essa coisa que é uma esperança que está muito atrelada ao território, que é uma esperança que é atrelada, só quero ter o meu espaço para poder usar, para poder fazer meu corre da reciclagem e ter onde vender, para eu poder pagar uma pernoite, para eu poder ficar perto das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu me relaciono. Então acho que tem uma esperança que também é muito vinculada ao Estado deixar em paz. É menos uma esperança de que o Estado vai resolver alguma coisa, mas é mais uma esperança de que o Estado vai deixar que essas pessoas tenham mínimas condições de vida. Então, eu acho que é um pouco por aí. Só que, não queria terminar na linha pessimista, mas eu acho que é impossível, que é a chegada da nova sede administrativa do projeto do Tarcísio. Porque a Cracolândia, quando a gente pensa nas políticas públicas, ela sempre viveu nessa tensão equilibrada entre cuidado e repressão. Sempre foi uma tensão, porque a repressão por si só, a violência desestrutura o cuidado. É isso, o cuidado passa por vínculo, passa por não ter agressão, passa por você expor a sua vulnerabilidade. E a violência, ela é um fator desestruturante do cuidado. Então, o choque entre repressão e cuidado sempre existiu, só que de uma certa forma, ela sempre foi construída numa tensão equilibrada ali no território. Só que quando chega o processo urbano ali de limpeza do território, as intervenções urbanas e agora a chegada do processo administrativo, você tem um desequilíbrio muito grande dessa repressão e do cuidado. E aí, neste contexto, você não tem mais espaço para o cuidado, porque o interesse político acaba não sendo cuidar dessas pessoas e simplesmente tirar elas de circulação. Então, é ruim. E é por essa dimensão da Cracolândia enquanto esse território onde ela estava localizada nas últimas décadas, mas eu acho que ela também acaba sendo ruim para o centro como um todo. Então eu acho que nos próximos anos a gente ainda vai ter uma grande questão em torno da violência e da presença de grupos marginalizados e pessoas em situação de rua, façam elas um uso problemático de substâncias ou não, mas eu acho que a gente ainda vai ter esse problema com certeza na agenda da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, porque o que a gente vê é, com esse espalhamento da Cracolândia, você cria novas cenas de uso, você cria novas aglomerações, e agora com a chegada da sede administrativa, se aquela cena grande que tem ali na Rua dos Protestantes, hoje bem perto da Estação da Luz, se ela deixar de existir, diferentemente do que a política quer, essas pessoas elas não vão desaparecer. Então elas vão se concentrar e se organizar em outros pontos da região central. E não vão sair da região central, porque tudo aquilo que eu falei de infraestrutura, onde chegam as doações, onde estão as oportunidades de trabalho, elas vão continuar aqui na região central. Logo que começou a dispersão, a gente mapeou 16 pontos de uso, mas hoje você tem muito mais que isso, e não necessariamente de uso, né? Você teve um crescimento também exponencial de pessoas em situação de rua, e as políticas para as pessoas em situação de rua também não parecem que vão dar conta dessa equação que não fecha. Enquanto a gente não tiver moradia e lidar com políticas que de fato lidem com as vulnerabilidades e as diversas dimensões
questões de sobrevivência e de dignidade de grupos marginalizados, o que não parece estar na agenda tanto de nível municipal quanto estadual neste momento. Esse vai continuar sendo uma agenda, seja de estudos urbanos, seja de políticas públicas, seja de grande parte das ciências que estão interessadas, sobretudo, nas desigualdades e em como elas se reproduzem na sociedade brasileira. A partir do relatório publicado pelo CEM, essa série histórica tem crescido, tem diminuído, tem se mantido o número de pessoas do fluxo, mesmo em outros pontos também. Geralmente, até por uma dificuldade, né, quando a gente vai pensar em política pública a partir dessa lente da política pública, para que você pense em política pública, você precisa de indicador, você precisa de dado. Historicamente, os dados que foram produzidos em relação da Cracolândia, elas sempre flutuaram em dois sentidos. Da segurança pública, o número de prisão, prendeu não sei quanto, às vezes é aquela operação que deixa 500 pessoas paradas por horas e vai e revista todo mundo e recolheu uma quantidade de 800 gramas de crack, assim, uma coisa às vezes que é ridícula, mas que é isso. Mas historicamente, como que você discutia a Cracolândia a partir dos dados? Ou pelas prisões, ou pela chave da polícia, apreensão e etc., ou pelo tamanho do fluxo. O tamanho do fluxo, na verdade, tirando essa dimensão da polícia, o tamanho do fluxo sempre foi o grande termômetro para entender a Cracolândia. Só que eu acho que o tamanho do fluxo, primeiro pela dificuldade do dado, especialmente agora com essa circulação, ela acaba não sendo a melhor maneira de você computar isso, porque é melhor você ter 800 pessoas no fluxo, mas você ter uma oferta qualificada ali de serviço e essas pessoas podendo estar ali concentrada e tudo mais, do que você ter um fluxo de 100 pessoas, mas as outras 700 estarem espalhadas pela região central. E muitas vezes, como essa fronteira entre o que é um usuário, o que é uma pessoa em situação de rua, ela é muito borrada. Até porque muito uso de substâncias não é um uso problemático. Então tem muita gente que vive na rua, toma o seu corote, é uma forma de se esquentar, mas vive uma relação que não necessariamente é problemática com o uso de substâncias. Então também é muito difícil você computar, assim, quantos usuários, o que é um usuário, né? Existe uma etiqueta na testa das pessoas, a gente sabe que existe no fim das contas, né? É só a pessoa tá meio suja dentro de um contexto, a gente já vai, até pelo tamanho que a Cracolândia tomou no debate público e no imaginário das pessoas, as pessoas já criam a imagem do que seria essa pessoa. Mas é muito difícil a gente contar e usar essa contagem como a forma de auferir, né, o sucesso ou insucesso das políticas públicas, ela não dá conta. Então eu acho que tem essa discussão. Acho que o tamanho do fluxo ele vai continuar sendo o grande indicador, porque ele é um indicador importante, sobretudo em 2024. Eu ia semanalmente ao fluxo com uma atividade cultural que a gente fazia, você conseguia entender quando o fluxo estava cheio e estava vazio. Às vezes a gente entrava, tinha 30, 40 pessoas. Mas isso tinha muito a ver também com essa dinâmica ou de sobrevivência ou de violência. Então, se lá está reprimindo, colocar o muro, tem que revistar para entrar, você não pode entrar com mais nada, não pode entrar com mochila, não pode, a pessoa não vai ficar lá. Só que aí você vai encontrando outros lugares que essas pessoas podem se aglomerar. Então, por isso que a gente volta sempre na pergunta, né? Qual que é o objetivo da política? Historicamente, todas as políticas públicas foram pensadas para pôr um fim na Cracolândia. Mas o que significa pôr um fim na Cracolândia, né? É pôr um fim às pessoas que vivem na Cracolândia, é desarticular aquela cena de uso e de que forma a gente vai dar um fim na Cracolândia, né? Porque a gente tem visto o fim da Cracolândia enquanto território onde ficou nas últimas décadas e provavelmente quando chegar a nova sede administrativa, a Cracolândia vai deixar de existir enquanto esse território onde sempre existiu. Mas isso não quer dizer que o uso problemático de substâncias, a vulnerabilidade causada pela situação de rua e a violência, sobretudo do Estado, elas vão deixar de existir. Muito pelo contrário, elas vão estar muito mais pulverizadas e sem uma rede de serviços e cuidado adequada para dar conta dessas diversas vulnerabilidades das pessoas. Então, acho difícil que nos próximos anos a gente ainda tenha conseguido lidar com as pessoas em situação de rua e com a questão da vulnerabilidade no centro da cidade. Jordana, a gente agradece o seu tempo, sua disponibilidade. Eu acho que essa discussão foi bastante enriquecedora para a gente, não só como pesquisadora, mas também como cidadãs de São Paulo. Eu acho que o pessoal que está ouvindo vai conseguir entender muito do que você falou, foi muito claro, e é isso, a gente agradece.
Eu agradeço a oportunidade, acho que cada vez mais é importante que a gente consiga articular nos estudos urbanos outras áreas de conhecimento, porque eu acho que isso acaba sendo central. Quando a gente pensa na Cracolândia, a complexidade é impossível que a gente dê conta somente com um campo de conhecimento, e acho muito legal o projeto, né? Agradeço a oportunidade e espero nos encontrarmos em novas oportunidades, e infelizmente ainda o tema ainda continuará no debate, então as pessoas se apropriarem desse debate com uma complexidade que vá além dos nóias, porque, né, todos os problemas hoje em dia do centro de São Paulo relacionados à segurança têm a ver com a Cracolândia. Então, eu acho que, especialmente para quem vive e tem contato de alguma forma com essa realidade, entender a Cracolândia a partir dessa construção política também do que é a Cracolândia, do que fazem a gente pensar do que é a Cracolândia, acho que é o primeiro passo para a gente desvendar um pouco essa complexidade e entender que lá nós estamos falando de uma comunidade, de pessoas em situação de vulnerabilidade, expostas a muita violência e, no fim das contas, tentando sobreviver com as condições que tem. E mais do que sobreviver materialmente, né? Sobreviver dignamente, né? Sobreviver enquanto humano, politicamente. Então, agradeço. Muito obrigada, te agradeço, Giordano. Só gostaria de relembrar aos ouvintes que todos os textos que nós utilizamos e discutimos vão estar no site do Urbandata, no banco de dados bibliográficos. Então, acessem depois, leiam, que está muito bacana esse material. Agradecer pela participação, por essa discussão, foi muito enriquecedora mesmo. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.